Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E agora temos a abertura do capítulo 4, intitulado Dize-me com quem andas. A real importância das amizades, das companhias e dos variados ambientes em nossas vidas. É de conhecimento comum a possibilidade de influência dos campos energéticos da diversidade dos corpos entre si, considerando a experiência prática no dia a dia de nossas vidas. E segundo uma visão da própria ciência, estamos conscientes de que existe na natureza uma relação recíproca entre os corpos, de uma forma geral, em função de sua aproximação, da quantidade de suas cargas energéticas, etc. Em nossas vivências cotidianas, cada um de nós possui suas experiências, através das quais tem percebido a realidade da interação entre os seus campos de força e os dos demais. Temos observado, por exemplo, casos de influenciação mútua envolvendo simpatias ou antipatias entre pessoas, confirmando a ação recíproca de forças afins ou dissonantes que se interagem no ser humano. Experiências do cotidiano nos fazem admitir, similarmente, a influência de campos de energia de pessoas, contagiando positiva ou negativamente plantas e animais. Para um estudo a respeito da possibilidade de influência em nossas vidas, das amizades que cultivamos, das companhias com as quais nos relacionamos, dos ambientes que frequentamos, cabe aqui uma reflexão sobre a existência e comportamento dos campos de energia que envolvem os seres de uma maneira geral, e, em particular, sobre a possibilidade de interação dessas forças entre si, amparada em experiências de cunho científico. No que diz respeito, por exemplo, à interação entre os astros, podemos citar Isaac Newton, considerado um dos maiores cientistas que a humanidade conheceu, o qual já nos brindava com a famosa lei da gravitação universal, através da qual se podia determinar o valor da força de atração entre os corpos, considerando as distâncias entre os mesmos e suas massas. E Newton se referia ainda à influência que a própria força gravitacional de um planeta exerce, consequentemente sobre os seres que habitam tal planeta, naquilo que inclusive denominamos peso de um corpo. Não entramos aqui no mérito de teorias modernas a respeito da relação entre gravidade, velocidade da luz, curvatura do espaço, etc. O grande cientista, além da física, matemática, filosofia e astronomia, estudou também teologia. Também foi um grande pensador, sendo dele as seguintes palavras: A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é ou que pode ser feito. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo minha última e mais elevada descoberta. Albert Einstein afirmava que a própria luz era atraída em sua trajetória e desviada pelos campos gravitacionais dos corpos celestes que lhe estivessem no caminho. Tal afirmação teórico-intuitiva foi confirmada mais tarde por eminentes cientistas através de medições práticas realizadas por ocasião de eclipse solar. No caso dos astros, portanto, é um fato a existência da relação recíproca entre seus campos de energia, principalmente quando próximos uns dos outros, considerando que todos são constituídos de campos gravitacionais e, quiçá, de outras formas de energia.
Os astros, segundo alguns estudos da atualidade, possuem seus campos vibratórios e cada astro sua frequência fundamental. Citando um exemplo da própria astronomia, dentro de um ponto de vista, portanto, puramente científico, tem-se os casos em que alguns planetas de nosso próprio sistema solar foram descobertos em virtude de provocarem desvios nas trajetórias de outros planetas, já então conhecidos, quando da aproximação entre os mesmos, ou seja, quando da proximidade e influência entre si de seus campos de energia. Negar, pois, a influência dos astros entre si significa, na prática, negar a existência dos próprios campos gravitacionais dos planetas. E negar a existência desses campos gravitacionais corresponde a negar a própria trajetória da Lua em sua órbita em torno da Terra, por força dos campos gravitacionais da Terra ou da trajetória da Terra e de outros planetas de nosso sistema em torno do Sol. É negar as próprias viagens espaciais que acontecem com base em campos gravitacionais. É negar os lançamentos de naves e telescópios aos espaços, com base em fórmulas matemáticas das curvas de suas trajetórias. É negar a existência dos sistemas de telecomunicações que utilizam os satélites em órbita em torno do planeta. Comunicações essas que nos permitem assistir, inclusive, com tanta qualidade e perfeição aos programas televisivos de um país localizado no lado oposto do planeta. Negar ainda a influência dos astros sobre os seres da Terra é o mesmo que negar a própria vida neste planeta, que depende da imensa fonte energética que é o Sol. É negar a influência do calor do mesmo Sol, que queima nossa pele. É negar o frio que congela pela ausência ou enfraquecimento dos raios solares. É negar os nutrientes que nos vêm do próprio Sol e do espaço sem fim. É negar a influência da Lua nas alterações das marés e no movimento da seiva nos vegetais, originando épocas próprias para plantios, podas e colheitas, bem como nas alterações da movimentação da seiva capilar. Considerando que a água constitui aproximadamente 60% da composição do corpo humano, como afirma a biologia, e considerando ainda que a Lua exerce influência sobre mares e oceanos, ou seja, líquidos, como não exercer a mesma Lua influência sobre tal líquido no corpo humano ou sobre a própria circulação sanguínea também líquida? Determinadas filosofias admitem, inclusive, que a Lua exerce influência sobre a própria mente, provocando com isso alterações comportamentais nos indivíduos sujeitos a tais influências. Alguém pode até conjecturar que tal influência sobre a mente talvez possa, em verdade, se constituir de uma influência sobre o cérebro através dos líquidos nele existentes. Em eletricidade, temos a lei de Coulomb, similar à lei de Newton, através da qual se pode determinar igualmente a força de atração ou de repulsão entre cargas elétricas, ou entre corpos carregados eletricamente, utilizando-se fórmula que relaciona a distância entre os mesmos e os valores das respectivas cargas. Considerando em particular os seres humanos, os seus corpos ou veículos apresentam em sua fisiologia atividades de conteúdo elétrico, e isto sem nos referirmos aqui a outros tipos de energias, ainda certamente desconhecidas do homem. Os processos biológicos que ocorrem no organismo humano fundamentam-se basicamente em reciprocidades de cargas elétricas, incluindo reações químicas, as quais têm como base trocas entre tais cargas, ou permuta de elétrons, partículas, ou quanta de energia eletromagneticamente carregadas. Os próprios envios de informações, sensações, etc., por parte de sensores espalhados por todo o corpo humano ao cérebro, acontecem através de movimentos de impulsos elétricos.
todo o processo da visão, como a formação da imagem na retina e envio dos respectivos impulsos elétricos ao cérebro, envolve processos eletrônicos, utilizados até como base para o desenvolvimento das conhecidas câmeras de televisão. Assim, estes corpos, instrumentos que utilizamos para a manifestação do ser real que somos, constituem corpos energéticos, saturados de energia eletromagnética e quiçá de outras. Há correntes energéticas como se fossem torrentes de energia luminosa, fluxos de glóbulos de luz percorrendo todo o corpo, transportando informações, nutrientes, energias das mais variadas formas. A própria acupuntura se baseia na existência de meridianos e pontos energéticos distribuídos por todo o corpo do ser humano. Há instrumentos de medição eletrônicos que conseguem localizar tais pontos energéticos, que constituem núcleos com voltagem de valor muito baixo, mas percebidos e medidos por meio de amplificadores eletrônicos de grande fator de amplificação. Se estes corpos que nos servem de veículos fossem destituídos de características elétricas, não teríamos, por exemplo, os eletrocardiógrafos e eletroencefalógrafos, os quais medem diferenças de potencial, ou seja, voltagens, embora de valores muito baixos, da ordem de milivolts, medidas na multiplicidade de pontos neles existentes.